A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Nós estamos aqui mais uma manhã com a live Manhã com Propósito para glorificar, bendizer e exaltar o santo nome do Senhor. Estamos aqui porque entendemos que não há outro Senhor, não há outro Salvador, senão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, todos os dias, Ele que nos dá o fôlego de vida, Ele que nos dá condição para estarmos diante da Tua presença. Sem a Tua presença, nós não somos nada, né? Nós queremos externar aqui a gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Já estamos finalizando mais uma semana. Nós vivemos coisas boas, até mesmo aperfeiçoamentos, algumas situações até mesmo de dificuldades, alguns encontraram. Mas eu quero te dizer, né? Algo na nossa mente, no nosso coração, mas nós não perguntamos se é vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes nós estamos lutando pela nossa vontade e queremos que Deus dê o ok. Às vezes nós estamos buscando só a nossa vontade. Deus sempre tem nos dado a condição de entender. Deus sempre tem nos amadurecido. E é por isso que aqui estamos, para buscar e louvar o teu santo nome. Porque às vezes nós olhamos a situação e dizemos, por que eu não vivi? Por que eu não estou? Por que ainda eu não cheguei? Tem duas coisas. Primeiro é a preparação. Deus não vai dar nada na nossa mão para nós se perdermos. Deus nunca deu na mão de ninguém. Você pode ler de Gênesis e Apocalipse. Que não estava preparado. Pastor, mas fulano lá estava aí. Não, no meio do caminho ele até se perdeu. Mas Deus nunca entregou na mão de quem não estava preparado. No meio do caminho, em meio a corrupções, em meio às vontades, né? Em meio à concupiscência, que é o desejo desordenado, a pessoa vai e se perde. Mas Deus, ele sempre capacita. Nós usamos um termo que é um termo que é muito errôneo. Deus tem pressa em usar. Jesus tem pressa em salvar, que nós tomamos o lugar de filho de salvação. Temos diante. Então, muitas das vezes, nós estamos nesse quesito. Quero dizer para os irmãos que sempre nós vamos aprender com Jesus, nós vamos aprender com a tua palavra. Ou acha bonito, aqui não tem, nós vamos levantar alguém aqui para ter. Ministério não é formado assim, irmãos. Tá? Se você for levantado desse jeito, espera o tempo de Deus. Tá? Eu não estou aqui para pastorear outras igrejas, mas eu estou aqui para te dar uma orientação. Viva os propósitos de Deus. Viva na direção de Deus. Porque se dá alguma coisa para alguém que não é formado, uma hora vai dar ruim. Tanto que para dirigir um carro tem que ser habilitado. Para pilotar um avião que não é dirigir nem é um piloto, tem que ter as horas de voo. Para se formar na medicina, 7 anos ou mais de estudo. Para ser um pedagogo, tem que estudar também. Agora chega nas coisas de Deus, não precisa estudar. Se o próprio, Jesus ensinou, a palavra de Deus vem nos dizer antes crescer na graça e no conhecimento. Então, por que nós, para as coisas de Deus, nós olhamos e desanimamos? Não, o que eu tenho nessa bagagem aqui tá boa. Não precisa mais não. Vou no improviso, vou no jeitinho, vou no negócio que dá certo. Irmãos, uma hora a gambiarra e o improviso cai. Uma hora o jeitinho cai. Jesus nunca fez nada com gambiarra. Ele nunca mentiu para os discípulos. Ainda que eles tinham pouca instrução, ainda que eles tinham pouco entendimento, ainda que eles não eram doutores,
mas o Senhor sempre ensinou. Primeira coisa que Jesus ensinava, teoria. Porque na teoria nós aprendemos e vai chegar o tempo da gente praticar. Né? Nós usamos um termo que é verdade. Quem não senta para aprender não está apto para se levantar para ensinar. Ninguém pode chegar do nada já. Ah, Deus me deu. Mas quem foi o seu mestre? Quem foi o teu ensinador? Ah, foi eu e o Espírito Santo. Irmãos, não brinca com um negócio desse não. Tá? Só foi eu e Deus. Era a igreja de um membro só. Não faz um negócio desse não. Tá? Seja obediente à tua liderança. Seja obediente à palavra de Deus. Eu quero dizer algo que é muito sério. Porque se nós formos obedientes à vontade e o querer de Deus, não vai ser difícil ser obediente à liderança. Não vai ser difícil ser direcionado pelo Espírito Santo, porque nós já estamos em obediência. Nós vamos aprendendo a renunciar, a deixar, a viver num âmbito espiritual maior. Né? Às vezes as pessoas falam, espiritualiza tudo. Ué, nós não vivemos mais o segundo ciclo da carne. Nós não vivemos agora sobre a nossa própria vontade. Então nós somos espirituais. Nós somos os santos. E quando eu falo santo, não é alguém que nunca pecou. É alguém que se arrependeu e está separado para a boa obra. Nós somos santificados e justificados em Cristo Jesus. Então, muitas das vezes, nós queremos estar fazendo sem aptidão. Ninguém assume um cargo na empresa, vamos aqui usar para um exemplo para aprender, que não está pronto. Ah, mas Deus falou. Não, você pode ter certeza que quando Deus fala, ele cumpre. Mas é no momento dele, não é nem antes nem depois, é na hora certa. Ninguém cai de paraquedas. Porque quando cai de paraquedas no lugar que Deus nos chamou, não fica. Não permanece. Uma hora cai aquilo. Porque aquilo que é verdadeiramente não pode se esconder. Se a pessoa é sábia, ela não consegue esconder a sabedoria. Por mais que ela não fale, uma hora a sabedoria aparece. Se for uma pessoa bonita, ela não consegue esconder a sua beleza. Uma hora a beleza aparece. Se for uma pessoa feia também, uma hora a feiura vai aparecer. Se for uma pessoa carnal, uma hora a carnalidade vai aparecer. Mas se for uma pessoa espiritual, temente a Deus, também isso aparece. Ah, pastor, mas estão falando, deixa, dá o rótulo que quiser para você. É só eu e você não quiser querer viver esse rótulo. Eu sempre uso isso e entendo e vou sempre pegar isso. Quando eu não estou devendo, Cristo me justifica. E não estou aqui para me justificar de nada, não. Eu estou dando um exemplo. Quando eu estou devendo, eu tenho que me arrepender. Quando eu estou em alguma situação errada, fiz alguma coisa errada, eu tenho que me arrepender. Sou ser humano também. Mas quando eu não fiz, alguém falando que eu fiz, ou o diabo inventou uma mentira, alguém comprou essa mentira aí, eu durmo tranquilo, em paz, porque Jesus me justifica. Então, às vezes, nós queremos provar para pessoas quem somos. Irmão, nós não temos que provar quem somos. Nós temos que provar que Cristo é na nossa vida. E como que eu provo, pastor, que Cristo é na minha vida? Vivendo os atributos de Cristo. O discípulo vive ali os atributos do seu mestre. O discípulo vive como o seu mestre ordena. A vontade e o querer do mestre. Não é dizendo, eu mudei. Porque quando eu estou dizendo, eu mudei, eu estou dizendo que toda a transformação que Jesus fez na minha vida, foi eu que fiz. Mas quando eu digo, Cristo me libertou, Jesus salvou a minha vida, Ele me restaurou, eu estou dizendo, Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da minha alma. Ele está governando na totalidade. Quantas pessoas como pastor, eu fui para ajudar, me esforcei, e daqui a pouco a pessoa disse, eu mudei. Hora que vê, menos dia, mais dia, a pessoa na mesma prática. Porque quer esconder maquiagem. E com Cristo não tem maquiagem. O símbolo do Espírito Santo é água, fogo, azeite. Esses três eu quero dar exemplo aqui. Água. Se você jogar um papel na água, vai borrar as letras. Sim ou não? Se você colocar algo
que não aguenta fogo, não suporta fogo, vai queimar. E o azeite? Se você jogar no azeite, vai ficar frágil. Então, isso nos mostra que, se nós não estivermos na temperatura que o Espírito Santo está nos movendo, nós não vamos permanecer. A nossa vida vai ser uma história borrada. A água vai lavar e vai limpar, e toda a sujeira vai sair, e aquele caráter que nós achávamos que estava firmado em Cristo vai embora. E nós vamos dizer, mas onde eu estou? Eu não tenho identidade. E sempre, né, Jesus fala comigo, mas essa semana Jesus sempre está falando comigo sobre identidade cristã. Nós não podemos ser indigentes espirituais. Pastor, como assim? Tem aparência, né, porque é ser humano, anda, fala, come, mas não tem identidade, né? Todas as pessoas que não têm identidade, que não têm um RG, né, que não tem um CPF, que não tem um número ali, ele é indigente. Ele não é pertencente ali a um sistema e uma família. E eu não estou falando do sistema do mundo, não. Estou falando de algo que acessa, né? Você vai no hospital, a pessoa já pega o número do seu CPF, acessa e sabe quem você é. Pergunta se o seu número é o mesmo e se o endereço é o mesmo. É isso que eu estou falando. Você é pertencente àquele lugar. Agora, quando você não tem um número, você não tem um RG, um CPF, você não tem um lugar a pertencer. Você é indigente. Você não tem uma família registrada ali. E às vezes nós estamos até mesmo andando, estamos entrando no templo, mas nós não estamos fazendo parte da família, porque nós não encontramos a identidade que é em Cristo. Nós estamos perdendo a nossa identidade como ser humano e não obtendo a nossa identidade cristã. Porque é para ter uma transformação, né? Porque as pessoas falam, virou crente agora, virou pastor agora. Eu falo que quem vira é lobisomem. Nós somos transformados, irmão. Né? Nós somos transformados. Né? Não é virou crente, não é virou pastor, não é virou irmão de igreja. É transformação. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então há uma transformação. Que vira é lobisomem, né? Nem a borboleta, nem a lagarta, para ser borboleta, ela vira uma transformação, uma metamorfose, irmãos. E essa metamorfose é um tempo, é um processo, há uma situação que muitos não querem passar hoje. Ah, pastor, falando assim parece fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Cada um vai encontrar uma luta, uma dificuldade. Deus vai tirar coisas de nós para nos mostrar e nos moldar, para saber quem somos, tá? Então nós temos que entender esse propósito. Eu vou orar agora para a missionária Valéria estar entoando os 2 hinos da harpa. E daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui com ministração e pregação da palavra. Senhor meu Deus, que nós possamos entender, Senhor, os teus propósitos sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes nós queremos, meu Pai, que o Senhor assine embaixo dos nossos propósitos. Pessoas estão entrando em relacionamentos furados por causa que não encontram a identidade, meu Pai. Porque não encontram o amor do Senhor, aí fica mendigando amor no mundo, em coisas, em situações, Pai. Pessoas gastando, meu Pai, a sua vida com baladas, com drogas. Outras viciadas em jogos, meu Pai. Mas eu quero te louvar nesta manhã, Senhor, pelo ar que respiramos, pela tua bondade, pelo teu querer, pelas vidas alcançadas, inclusive a nossa, meu Pai. Porque se não fosse a tua palavra, se não fossem os irmãos que nos antecederam na oração, se não fosse a igreja firmada em Cristo, meu Pai, hoje aqui nós não estaríamos. Então há uma história, meu Pai. Ninguém nasceu do nada no Evangelho. A igreja é fundamentada em Cristo, a rocha inabalável. A igreja foi lavada, remida, foi limpa pelo teu sangue.
Pai, que nós não venhamos ter um caráter, meu Pai, deturpado, dizendo eu não preciso de ninguém, está sobre a minha mão, o controle é meu, porque nós nunca tivemos o controle, meu Pai, de nada, nem da nossa vida, nós nem sabemos, meu Pai, qual será o nosso último dia na terra. E às vezes nós brigamos por poucas coisas, nós, meu Pai, queremos sempre ter razão, ainda que errados, queremos nos justificar pelos nossos erros, culpando alguém, meu Pai. E se nós olharmos para a tua palavra, mesmo Barrabás, meu Pai, sendo um homem, Senhor Jesus, sanguinário, sendo um homem que havia cometido vários delitos, quando decidiram trocar o Senhor por ele, o Senhor não abriu a boca, dizendo, eu não tenho pecado, não. E às vezes nós queremos, meu Pai, nos justificar, principalmente quando estamos errados. Porque quem não deve, meu Pai, não fica com medo. Quem não deve, Senhor, não fica com explicação, porque quanto mais tentamos nos explicar, mais saímos do foco do Senhor, meu Pai. Às vezes deixamos a mentira entrar e usamos aquele negócio, é uma mentirinha. Outros estão dizendo é uma mentira santa, mentira não é santa, mentira é mentira, verdade é verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e quem mente é filho do diabo, não tem meio termo. Eu omiti, muitas das vezes esse omitir, meu Pai, é dizer eu não falei a verdade porque eu preferi mentir. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já pecou. Então que nós possamos ouvir a tua voz e tomarmos a posição que o Senhor nos chamou, Pai. Nesta manhã de sexta-feira, assim como o Senhor está nos visitando, visita todos, meu Pai, que estão ouvindo esta live, que ouvirão, que será compartilhada, que vai entrar de manhã, tarde à noite, que vai ver amanhã, depois, eu não sei o dia. Mas alcança, Senhor, que todos nós possamos estar vivendo na tua atmosfera espiritual. Se conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã, número 427. Vai orando. Aleluia. De pesar estás cercado, és provado pela dor. De sofrer estás cansado, e também do teu labor. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças e incertezas que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te releva e mitiga a tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar,
forte, vai orando com poder. Presto ajuda pode dar-te, teu pedido responder. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Glória a Deus, aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, a doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, vou cumprimentar você. Aqui o Facebook está entregando que só tem uma pessoa ao vivo, tá? Então, se eu cumprimentar e não falar o teu nome, você manda a paz do Senhor Jesus, tá? Eu vou estar aí te saudando em nome de Jesus. Para nós é uma alegria. Internet aqui, fazendo a live hoje, já caiu umas 3 vezes, né? Mas nós estamos aqui para dar glória, para exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Quero cumprimentar você que está conosco. Nosso irmão Antônio Edson, nossa irmã Diaconisa Maria, nossa irmã Tereza Raquel, nossa irmã missionária Raquel, a Márcia Cris, que está conosco aqui. Nosso irmão Gilmar, missionária Célia, nosso irmão Daniel, nossa irmã Ana Fernandes, nossa irmã Aninha, né? Nossa irmã Vera Vieira e tantos outros aí que nos ouvem, né? Às vezes não aperta aí, mas sempre estão ouvindo, porque as visualizações não condizem com os irmãos que estão na live, né? Eu acabo a live, às vezes tem 100 e poucas visualizações, e às vezes está conosco aqui 15 pessoas, né? 17 pessoas, em nome de Jesus. Mas o importante aqui não é o número de likes. Deus abençoe nosso irmão Rubens. O importante aqui é o nome do Senhor ser glorificado. Eu estou muito feliz. Daniel, nós também estamos com saudade, queridão, né? Logo nós estaremos aí em Garça, visitando o povo aí. Deixa eu só pegar algo aqui, irmãos. Em nome de Jesus.
E eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família, né? Pela tua casa, pelo teu ministério, por tudo que Deus tem feito, né? Às vezes nós pensamos em desistir, em parar, mas se nós olharmos tudo que Jesus fez por nós, irmãos, por amor à humanidade, ele não desistiu. Deus abençoe nossa irmã Célia, tá? Célia Ferreira, esposa do nosso irmão Daniel. Então nós temos que entender aonde estamos e quem somos. E nesta manhã, o Senhor me deu uma palavra em 2º livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Eu sempre digo para os irmãos, tá? Se você tiver condição de estar com a Bíblia acompanhando, melhor é. Tá? Eu adoto sempre um plano de vida e sempre digo para a igreja. Pode ser eu, né? Sou pastor local aqui da Sociedade Acoreste, pode ser eu ministrando. Se não tiver na palavra, não receba. Tá? Se não for bíblico, irmão, não tome para a tua vida. Por quê, pastor? Porque eu não posso falar de mim, eu não posso falar da minha história de vida. O evangelho não pode ser transformado em algo coach, irmãos. Tá? Porque o coach é sempre, ó, vai vencer, é isso mesmo. Olha, eu não tinha R$1, agora eu sou rico, né? O coach é isso. Mas o evangelho não é nada sobre mim. É tudo sobre ele. Então eu sempre digo, Deus abençoe nosso irmão Alisson. Bom dia, meu amigo Leo. Deus abençoe, querido. Eu vi que você estava na praia, hein? Deus abençoe mesmo. Saudade daquelas nossas piscarias, viu? Vê que logo Deus vai preparar. Tem amigos que nós leva para a vida inteira, né? Então, irmãos, quando nós falamos de palavra, não é só a minha palavra. Porque eu tenho que ter 2 palavras. Ô, pastor, tem que ser homem de palavra dobre? Não, eu estou dizendo, nós temos que ter responsabilidade com 2 palavras. A minha, como homem, como ser humano, e a outra, como homem de Deus. Eu tenho que manter as 2, zelar pelas 2. Porque não adianta eu zelar como homem de Deus aqui, e lá fora dar mau testemunho, comprar e não pagar, ser homem de 2 palavras, ser mentiroso, aproveitador, tá? Então eu tenho que ter essa noção que eu tenho que defender essas 2 palavras. Minha como homem e minha como homem de Deus. Mas se for entender para o âmbito espiritual, quando eu estou vivendo os projetos de Cristo, na verdade, na veracidade, eu não vou deixar a minha conduta como homem natural ser deturpada. Né? Às vezes as pessoas chegam, pastor, estão falando do senhor. Deixa eu falar. Eu não estou devendo, eu estou em paz, eu estou deitando a minha cabeça no travesseiro, eu estou tranquilo. Mas se é algo que eu fiz, né? Porque o homem, ele não precisa ter, muitas das vezes, dinheiro no bolso. Tá? Mas se ele tiver palavra, ele chega e compra sem dinheiro. Aonde ele chega, né, como dizia antes, é no fio do bigode, ou seja, não precisava ter nada assinado, mas o caráter dele já dizia quem ele era. E às vezes, irmãos, por muitos escândalos, tá? Por muitos escândalos, porque tem pessoa boa e ruim em todo lugar. Tá? E isso é caráter mal formado. Mas eu quero dizer para você, eu não pago pela consequência do outro. Podem até falar, né? Já falaram para mim, eu não confio em pastor. Eu falei, tudo bem. Mas aí mostrar com a conduta de Cristo na minha vida, e a pessoa dizer, olha, você foi diferente. Ou como pessoa mesmo, eu não confio mais, não faço isso, tá bom? Mas no dia a dia a pessoa vê o nosso caráter. Então hoje está se perdendo essa essência de caráter, porque muitos estão dizendo que não precisa. Irmãos, primeira coisa, nós temos que ter a reputação de Cristo em nossa vida. Tá? Nós temos que ter o caráter de Cristo na nossa vida. Tá? Eu falo com inúmeras pessoas, tá? Pessoas que não são cristãs, que não professam a mesma fé que eu, mas não contamina. Tá? Não é porque andou junto que... Tá? As más conversações corrompem os bons costumes. Se eu deixar aquela palavra penetrar em mim, aí vai.
Porque senão nós não vamos poder trabalhar mais, sair mais, comprar mais, vender mais, porque tem que fazer negócio com pessoas. Mas o problema é, as pessoas estão dizendo, eu não vou mais na igreja por causa do escândalo. Eu não faço isso porque aconteceu isso. Acontece lá, né? Escândalo no posto de combustível, nós vamos lá abastecer. Acontece no mercado, nós vamos lá comprar. Acontece no posto de saúde, nós vamos lá. Acontece em inúmeros lugares, no restaurante, nós vamos lá. Agora, na igreja, aconteceu alguma coisa, nós não vamos mais. Sabe por que nós não vamos muitas das vezes, irmãos? Então, não estou justificando o pecado, não. Pecado sempre vai ser pecado. Mas sabe por que muitas das vezes nós não vamos mais? Porque nós estamos firmados em homens. E, na verdade, nós temos que se firmar em Cristo Jesus. Ah, tem pessoas, se o pastor não tiver, eu não vou no culto. Sou eu que salvei alguém? Sou eu que paguei preço de cruz? Não é que eu deixo de amar, que eu não gosto de carinho. Claro que eu gosto, irmão. Gosto das pessoas que me amam, eu amo pessoas também. Se nós temos que orar até para aqueles que nos perseguem. Agora esse negócio de estar acepção de cultos, acepção de pessoas, quem morreu foi Cristo, irmão. Tá? Eu ensino sempre, porque eu só sou o pastor. Se eu parar aqui, a igreja continua. Vamos lavar a palavra, eu tenho alguns minutos aqui. Deus abençoe meu filho Eric. Tá? Eliseu faz o ferro, faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar, para habitar ali. E disse ele, ide. Quem está dizendo ide é o profeta Eliseu. Tá? E disse serve-te de ires com os teus servos. E ele disse, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, né? Alguma tradução está dizendo cortou um lenho, e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Nós estamos vendo aqui que aqueles homens que estão na escola de profeta, está crescendo o número. Né? E a Bíblia diz que agora chega um deles e diz a Eliseu, Eliseu, nos permita ir no Jordão, cortar umas vigas, fazer um pavilhão lá, porque o lugar que nós estamos, nós habitamos, nos é estreito, ou seja, é muita gente para um lugar pequeno. Ele disse, ide. Só que chega alguém e diz assim, serve-te de ires com os teus servos. A primeira revelação que nós entendemos aqui, irmãos. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que pedir direcionamento a Deus. Eliseu é representante de Deus nesse momento aqui. É o homem de Deus na terra. Tá? É o representante de Deus. Então ele está dizendo, nós precisamos da permissão do Senhor para ir lá. Ele falou, vai. Só que outra coisa importante, mais esta revelação. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que chamar Deus para ir conosco, irmãos. Porque nós estamos fazendo muitas coisas sem consultar a Deus e sem falar com Deus, e a hora que dá errado nós culpamos a Deus. Eu senti de Deus. Para com esse negócio, eu sempre prego aqui. Para com esse negócio de sentir de Deus. Deus nunca falou com ninguém na palavra, de Gênesis e Apocalipse, por sentimento. Deus sempre usou palavra. Esse negócio de sentimento é nosso, é coisa humana.
Na minha carne eu sinto dor, raiva, ira, momentos de aflição, mas Deus nunca moveu ninguém por sentimento. Eu senti de Deus é nada, irmãos. É conversa. Porque quando Deus nos move, não é em sentimento, Ele nos dá uma palavra, fala, vai lá e ora para aquela pessoa. Vai lá e faz isso. Vai lá e faz aquilo. Eu estou ordenando. Então nós vemos a convicção de Deus na nossa vida. Agora o sentimento é algo que muda. Tá? O sentimento, se ele não for verdadeiro, ele muda. Ele migra. E Deus não pode, né, mudar esse sentimento. Uma hora ele manda, depois ele diz, eu não mandei. Olha, eu estou mandando para dar errado. Não. Toda palavra de Deus liberada, ela tem propósito. Meu sentimento é enganoso. Tem vezes que chega coisas para me ajudar pessoas, né? Ou para mim orar, eu vou orar. Tem hora que vem coisa assim, eu quero dar o veredito na hora. Como um homem, o Espírito Santo fala, opa, não entra aí não, vai para a oração. Às vezes parece coisa simples, que é para resolver com um dia. Eu fico um mês na oração para ajudar. Tem coisas que parece que vai demorar anos. Ora, Deus já dá a resposta. Por quê? Deus é Deus de palavra. Deus é Deus de direcionamento. Deus é Deus de propósito. Para que esse negócio... Tá? Porque na internet é fácil as pessoas falarem. Ela não conhece, ela não está nem aí para a sua vida, ela não quer nem saber. É fácil. Tá? Mas eu quero ver aqueles homens que estão todos os dias orando por você, lutando pela tua vida, na comunhão, na graça, te dispensar. Não. Tá? Nós, muitas das vezes, ouvimos Deus e nós não queremos ouvir. Já passei por isso. Quando é bênção, é um homem de Deus. Quando é correção, para a nossa vida espiritual melhorar, não é homem de Deus. Falou na carne. Tá? Só que depois volta. E você fica feliz, pastor, com isso? Claro que não. Eu queria que acertasse a primeira vez. Né? Mas prefere, porque a repreensão, a exortação de Deus não é para matar ninguém, irmãos. É para curar, é para trazer vida. Deus abençoe nosso irmão Alessandro. Então, muitas das vezes, quando Deus fala não, é para nos salvar. E eles começam aqui a falar com Eliseu, e Eliseu diz, eu irei, versículo 3, e foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, né? Eles começaram a obra. Começaram certo, por isso que eu falo, tem gente que diz, não importa o jeito que você começa. Não, o que começou errado vai dar errado. O que começou certo vai dar certo. Isso é enganação do diabo, irmãos. Deus tem pressa em usar, vai? Não. 120 anos Noé ficou pregando. Deixa eu entrar nessa pausa aqui. 120 anos nessa pauta. 120 anos Noé ficou pregando. Aqueles que não deram crédito, Deus falou para Noé, os animais, a toda a tua família, a família de Noé entra na arca, e Deus fechou a porta por fora. Por quê? Se deixa Noé fechar na hora, ele ia abrir na hora do dilúvio, para alguma pessoa entrar e ia morrer todo mundo. Então esse negócio de, Deus tem pressa, não. Deus tem pressa que nós reconheçamos a salvação, irmão. Tá? Agora em usar vai ter que estar preparado, vai ter que ser preparado. Por isso que muitos começam e pouco tempo aí já caem. Porque foi dado algo na sua mão que ela ainda não estava pronto para administrar. Pastor, o senhor está dizendo que é melhor que eles? Claro que não. Mas eu quebrei muita cara para aprender, para estar onde eu estou. Já fui filho pródigo, já quis desviar, já fiquei um tempo fora da presença do Senhor no começo da minha conversão, porque achava que era dono da razão. Já fui rebelde. Tá? Já fui pessoas que não obedeciam, já fui homem que não obedecia pastor. Só que depois eu entendi que eles estavam querendo o meu bem. Eles estavam lutando pela minha vida. Por isso que quando eu falo de rebelião, eu sei, irmão. Eu já fui rebelde. Já não quis ouvir a voz de Deus. Quando Deus usava os homens. Os sacerdotes dele. Porque às vezes nós achamos que nós estamos acima. Isso agora eu domino. Isso aqui eu sei. Isso aqui é fácil. Não, é um processo.
E Eliseu está com eles aqui num processo. A obra era boa, era para edificação, mas acontece algo no meio da obra. Não é porque nós estamos edificando que não vai acontecer nada. Não é porque nós estamos obedecendo que nós não vamos enfrentar o dia mal, irmãos. Não é porque nós estamos no propósito de Deus que agora é só vitória. Tem um cântico assim, não, acabou uma prova aqui, nós fomos aprovados, vai haver outra. Aprovado não repete prova. E eu quero dizer algo para todos os irmãos. Nós aprendemos isso na escola e nós temos que trazer para a vida cristã. A prova é individual. A professora dava o ensino para todo mundo. As lições eram para todo mundo, mas no dia da prova, a prova é individual, irmãos. Não vai poder levar cola, não vai poder olhar a resposta do irmão, não vai poder estar junto falando, ó, responde aí para mim como você passou. A escola nos traz o entendimento para viver uma vida espiritual. E toda vez, depois do pré, nós temos que estar lá, senão nós vamos reprovando de ano. E aí é a mesma prova, é o mesmo ano seletivo, é o mesmo ano letivo, melhor dizendo, é a mesma situação. Isso também acontece na vida cristã. Se eu não me empenho para viver no propósito de Deus, eu vou repetir a mesma prova. Tem pessoas que não saem da mesma prova. Ah, pastor, me prova biblicamente. O povo saiu a caminhada do Egito para Canaã, para a terra prometida, era 40 dias. Ficou 40 anos rodeando e o mesmo circuito. Porque não saía daquela prova. Não queria sair. 3 coisas nos faz atrasar para o propósito: murmuração, mentira e contenda. Essas 3 coisas nos afastam do propósito de Deus. A Bíblia diz que agora eles começam a cortar madeira. E cortar madeira é obra, é edificação. Estão batendo machado. Só que um abençoado lá, a hora que derribou a viga, o ferro do machado na água. Caiu. Ele não nadou no atrás do ferro do machado, porque machado sem cabo ele vai pro fundo. Ele vai lá na extremidade. Só que Eliseu, ele está com 2 coisas em mente: Deus e o direcionamento de Deus. Então ele está em paz, Eliseu. Quando chama ele, vamos lá, e sucedeu, versículo 5, que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Ele já começou a se lamentar, dizendo: ai, meu Senhor, não é meu, e segundo a lei eu vou ter que pagar 2 vezes, eu já não tenho eu já emprestei, e agora eu vou ter que pagar? O dom que você tem não é teu, é emprestado, é Deus que te emprestou. Tudo que nós temos não é nosso, é emprestado. Tá? Nós estamos usando para o bem ou para o mal? Nós estamos fazendo aquilo que nós falamos que ia fazer ou não? Ô pastor, está apertando. É isso, a palavra de Deus ela vem nos constranger para nós voltarmos ao caminho. O propósito é: nós estamos ouvindo a voz de Deus, recorrendo a Deus ou pessoas? Irmãos, Deus ele sempre fala comigo: dependa de mim. Deus usa irmãos para abençoar, claro que usa. Deus usa até pessoas para abençoar, claro que usa. Mas eu não falo com pessoas, eu falo com Deus. Pastor, o senhor é arrogante, prepotente, orgulhoso? Claro que não. Tudo que vem da parte do Senhor, eu recebo. Bênçãos eu recebo. A correção eu recebo. Só que eu não posso deixar ninguém ser minha muleta. Porque se eu falar com os irmãos num momento de dificuldade, eles vão me abraçar, eles me amam. Eles vão me ajudar na totalidade. Mas eu não posso ser dependente deles, porque depois eu paro de orar. Eu paro de confiar em Jesus, eu paro de viver pela fé, porque foi isso que Jesus disse para mim. Então, aqui nós vemos que ele recorreu a Eliseu, o representante de Deus na terra. Aquele que estava sob o direcionamento.
Pastor, o que o senhor está dizendo? Em toda dificuldade, recorra a Deus. Recorra a pessoas que são cheias do Espírito Santo para te ajudar em oração. Recorra em pessoas que na maior dificuldade você não vai ouvir de você e depois vai usar contra você como arma. Não, irmãos. Eliseu olhou para o homem e não xingou ele. Disse, agora o problema é seu. Não. Eliseu falou, não, agora eu só vou olhar para aqueles que estão com o machado na mão. Não. Ele chegou, veio até aquele homem, né? E disse, versículo 6. E disse o homem de Deus. O homem de quem? O homem de Deus, irmão. E disse o homem de Deus. Onde caiu? Nós temos que saber onde caiu. Não está fazendo por quê? Aonde você caiu? Aonde caiu a ferramenta? Aonde caiu o machado? Qual lugar paramos? Por que paramos? Porque nós que temos que saber a área que precisamos ser restaurada. O homem não pediu para Eliseu orar e cair as vigas de madeira para fazer a casa. Não, ele falou do machado, sabe por quê? É aquilo que estava sob a mão dele. Cadê aquilo que Deus entregou na tua mão? Cadê aquilo que Deus confiou a você para edificar, para trazer novidade, coisas novas? Cadê os dons que Deus confiou na tua vida? Onde caiu? Aonde perdeste? Eliseu fez essa pergunta, onde caiu? Porque se eu não souber onde caiu, não tem como eu fazer nada. É isso que Deus quer. Ah, pastor, mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Mas Ele quer que confessamos. Porque nós temos que estar em retidão corpo, alma e espírito. Nós temos que santificar corpo, alma e espírito diante de Deus, irmão. Tem pessoas que só estão movendo-se pelo dom, mas já perdeu a espiritualidade, já perdeu a condição de intimidade com o Espírito Santo. Mas Deus está fazendo, pastor, está convertendo porque Ele tem compromisso com a palavra e com o seu Espírito e com a igreja. Não é o tanto que está fazendo, é com a qualidade que está fazendo, irmãos. Sinônimo de multidão não é sinônimo de salvação, senão em fevereiro, no carnaval, ou em março, não sei quais datas, aquela multidão que estava atrás de trios elétricos estariam todos salvos. Então nós temos que ter essa noção. Aonde caiu? Aonde se perdemos? Aonde foi que paramos? Porque a obra de Deus não para. Eles estavam edificando uma obra para Deus. Um pavilhão para a escola de profetas. Eliseu diz então, aonde caiu? Vamos aqui. E mostrou-lhe o lugar. Quem mostrou foi o homem que estava com o machado e tinha perdido. Eliseu olhou, cortou um pau, um lenho, uma madeira e o lançou ali. Ele lançou no lugar que tinha caído a madeira. Não foi a madeira que afundou. O milagre é maior, o ferro que flutuou. Eita glória! Tem mistério nessa revelação aqui. E fez nadar o ferro e disse, levanta-o. Então ele estendeu a mão, então ele estendeu a sua mão e o tomou. Você está entendendo aqui, ó? Eliseu cortou a madeira e lançou. Quem que foi ao madeiro? Quem que carregou a cruz da humanidade? A obra tinha se iniciado com os dispenseiros, com os mordomos, nas dispensações. Deus querendo alguém, né? Mas sempre parava, sempre havia uma situação. A obra estava parada. Mas aí vem alguém, o machado estava no fundo, estava na água. Mas agora, quem levou a cruz? Quem nos deu a outra oportunidade? Sabe por quê, irmãos?
Porque a obra de Deus, ela não para. Jesus nos fez um favor imerecido. Ó, Eliseu lançou a madeira, mas ele falou para o homem, estende a tua mão e pega. Jesus fez, Deus fez tudo que ele poderia fazer por amor à humanidade no seu filho unigênito. Mas agora é nós que temos que tomar posse do lugar de filho e avançar. Esta palavra está nos dizendo, nós não podemos se contentar. Nós não podemos achar que nascemos para sofrer. Nós não podemos achar que o evangelho é conto de fadas. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu sempre estou falando aqui. Não é por predestinação, porque se fosse assim, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Não é já estou dentro da igreja. Não é estar dentro de quatro paredes. É ser cristão. Ser cristão é estar ligado em Cristo, irmão. É que às vezes eu sempre encontro pessoas que me entram em contato e dizem assim, eu não consigo mais confiar na igreja, eu não consigo mais confiar no homem, porque o caráter dessa própria pessoa está duvidoso. Porque ela tem medo de receber aquilo que ela vai entregar. Porque só o infiel tem medo da infidelidade. O fiel permanece fiel. Independe da infidelidade dos outros, ele vai continuar fiel. Deus abençoe nossa irmã Ivanir. Irmãos, nós não podemos focar o nosso caráter no caráter de pessoas. E eu não vou enganar ninguém. Outro dia a pessoa chegou em mim e disse assim, pastor, eu não vou mais na igreja. Eu falei, por quê? Lá só tem gente problemática. Eu falei, o lugar de mais problema é a igreja. Pastor, eu falei, o lugar de mais problema. E eu sempre falo isso. Porque eu tenho o meu, você tem o seu, ela tem o dela. Né? E nós viemos no mesmo lugar para resolver o problema. Outros falam, fulano olhou de cara feia para mim. Não é que com você, não é comigo, não. É que às vezes a pessoa lutou o dia todo. Aí ela está nas últimas forças, ela vem buscar uma palavra. Aí você quer que ela esteja... Né? Não, ela veio, ela chegou. Ela já venceu aquela barreira. E ela quer ouvir uma palavra de Deus, aí nós ficamos separando do jeito dela. Irmãos, nós temos que ter maturidade espiritual de entender que nem todo mundo tem o humor da gente. Né? Eu sou uma pessoa de bem com a vida, sou alegre. Outro dia eu estava sério e a pessoa disse para mim assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. O senhor não está rindo hoje? Eu falei, eu não sou palhaço, toda hora tem que ficar... Não, irmãos. Eu também tenho os meus momentos. Eu também preciso de momentos para pensar. Eu não trato ninguém mal. Não. Não levo os meus problemas para debulhar no altar, não. Porque o microfone é para salvação, é para pregar o evangelho, não. Não trato pessoas diferentes. Mas às vezes as pessoas querem que a gente se molde ao estilo dela. Não. E nem, irmãos, nós temos que querer que as pessoas se moldem ao nosso estilo de vida. Cada um tem um jeito, tá? Cada um tem um molde. E todos em Cristo são moldados em Cristo Jesus. Tá? Eu era uma pessoa que falava em muita gíria. Né? Muita gíria mesmo. Hoje eu vejo alguém falando, eu falo, Senhor, muda ele, muda ela como o Senhor me mudou. Né? Eu cheguei na igreja só pela misericórdia. Viciado em tipos de droga aí, na cachaça. Mas teve pessoas que me abraçou. O problema é que por nós vermos alguma situação, nós queremos desistir. Porque achamos que estamos num patamar melhor. Eliseu podia falar, não, vem alguém aqui com machado, esse aqui perdeu a vez. Não, irmãos. Há oportunidade para todos. E se nós quisermos, o machado vai voltar para a nossa mão. Se nós quisermos. Tá? Porque Eliseu falou para ele, estende a mão. E o machado, né, foi para a mão dele. Por quê? Porque ele quis. Ele falou, não, eu não tenho fé, eu não quero. Aí não acontece. O problema é que nós estamos embasando a nossa fé em pessoas, em coisas, ou em nós mesmos. Né? Tem pessoas que dizem para mim, se não fosse eu falo, não, se não fosse Deus. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falo, já recebeu o galardão. O problema é que nós queremos ser vistos. O mundo que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Um dia eu orando, Deus falou comigo. Tá? Você pode ter outro pensamento, você é livre do seu pensamento.
Mas o Senhor disse para mim, o que a terra não vê, eu vejo. Eu falei, Senhor, por quê? Ele falou, ninguém via Davi, mas eu estava vendo Davi. Ninguém conhecia as guerras de Davi, mas eu conhecia as guerras de Davi. Ninguém viu ele lutar com o leão e com o urso, mas serviu de testemunho para quando ele foi enfrentar Golias. Então, às vezes, nós queremos ser vistos demais, né? Porque o mundo taxou assim. Quem não é visto não é lembrado. Mentira, irmão. O que a terra não vê, os céus vê. Ah, pastor, mas estão dizendo diferente. Tudo bem, eu tenho que dizer o que Deus falou comigo. Eu não posso dizer o que Deus falou com você. Eu sei o que Deus falou comigo. O que a terra não vê, os céus vê. Mas tem que andar ali, ó. Integridade a Deus. Deus abençoe, pastora Jaqueline. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então esse é o propósito, irmãos. De não parar a obra. Ó, a obra encerrou ali por causa que o machado caiu, não. Deus, através do profeta Eliseu, deu continuidade na obra. Deus abençoe nosso irmão evangelista Manuel Ulisses, da Isocé de Garça. Deus abençoe o nome de Jesus. Então nós temos que ter essa convicção. Às vezes nós queremos aparecer demais, mas nós temos que ter a noção, igual aquele rapaz. Ah, Senhor meu, porque era emprestado, ele estava dizendo, eu não tenho condição de ter um. Como que eu vou pagar outro? Então eu estou dando valor, porque foi eu que fui lá emprestar o machado. E a pessoa que me emprestou confiou. Você entendeu que Deus confiou tantas coisas na nossa vida? Nós viemos para Cristo, Cristo nos lavou, nos limpou e nos emprestou tantas coisas. Você acha que quando você prega uma alma aceita Jesus é por causa da sua boa conduta como pessoa? Você acha que quando você ora, Deus opera a cura como tem operado? Você acha que é porque nós estamos... Não, irmão. É porque Ele nos emprestou o dom. Ah, pastor, emprestou? Claro, a Bíblia diz que nos últimos dias nós vamos ter que dar conta das obras, seja elas boas ou más. O problema é que muita gente não está empunhando o machado. Esse machado caiu aqui para nos dar o exemplo, irmãos. E quando nós vamos colocar um machado, já vou encerrar aqui, quando a madeira está meio fina, não está encaixada direito, nós deixamos posar na água, porque a água incha. E o que eu falei aqui no começo? Um dos símbolos do Espírito Santo é a água, então nós temos que estar na água. Temos que ser lavados por essa água, limpos por essa água. Então é momento de nós retomarmos aonde paramos. Ah, eu não faço mais isso, pastor. Olha, me falaram uma vez falaram para mim que eu não poderia orar em línguas, que era muita coisa. Que eu não poderia fazer, que tinha que ser alguém. Eu falei, não, essa autoridade está no nome de Jesus na minha vida, eu vou fazer. Não, é muita coisa. Sabe por quê? Porque quem é carnal não quer viver uma vida espiritual e não entende quem vive uma vida espiritual, irmão. Estou falando para ficar bitolado, doido, não. Estou falando para ter a noção de que Cristo é o Senhor da nossa vida. Então vamos orar, né? Vou entrar na live também. Cristo, verdade que liberta. Deus abençoe nossos irmãos da cidade de Aporé e região. Hoje nós temos culto de cura e de libertação. Estará ministrando a pastora Isabel. Eu convido a todos em nome de Jesus. Domingo, não vai ter live só segunda-feira. Agora, domingo, nós estamos na segunda série, tá? Do ano do reavivamento, sobre o quebrantamento. Tá? Nós vamos estar orando também pela vida do nosso irmão Jefferson. Tá? Eu te convido para estar conosco participando hoje, domingo. Domingo será a segunda ministração sobre janeiro do quebrantamento. Tá? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu quero, Pai, te agradecer, te louvar por tudo que tu és, meu Pai. Eu quero pedir nesta manhã, Senhor, que o Senhor nos faça entender que nós temos que dar prosseguimento, porque o Senhor, meu Pai, já se lançou para dar a outra oportunidade à humanidade. Muitas das vezes, Senhor, nós estamos querendo fazer o ofício, estamos no ofício, mas nem entendemos muitas das vezes porque o Senhor nos chamou. Muitas das vezes estamos perdidos, Senhor, no meio da caminhada, porque não buscamos ou fomos lançados, Senhor. Mas eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, nos dê maturidade espiritual, Senhor. Nos faça entender que não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor.
Não é a minha obra, meu Pai. Não é a minha casa, é a casa do Senhor e a obra do Senhor. As famílias da terra é do Senhor, meu Pai. Eu quero proferir nesta manhã que os machados vão voltar para a mão e a obra vai dar continuidade. Eu quero ser profeta de Deus nesta manhã, dizendo na autoridade no nome de Jesus, meu Pai, que tudo aquilo que foi parado por um instante, que foi até mesmo perdido, tirado da mão dos teus filhos, Senhor, meu Pai, o Senhor vai colocar na mão deles de novo, Senhor. Seja dons, seja obras inacabadas, seja propósitos, meu Pai, que ainda não concluíram, Senhor. Eu quero, meu Pai, orar, cara, na extensão de tudo isso. Pai, eu quero orar também pela vida do nosso irmão Diácono Jefferson, que o Senhor alcance ele, meu Pai. Eu não sei o que ele precisa, o que ele necessita, mas Tu o conheces. Visita meus irmãos, meu Pai, que vai ver de manhã, tarde à noite, Senhor Jesus. Mas que o Teu nome venha a ser glorificado. E se o Senhor não voltar até a data de amanhã, nós possamos nos reunir novamente em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito. Deus abençoe.